Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este, o de número 235. Isso significa que, além deste, todos nós temos 234 programas disponíveis no nosso canal no YouTube. Espero que vocês acessem, assistam e divulguem esse trabalho que é nosso. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham aí pela Rádio TV Comunhão, pelo YouTube, por todos os meios de divulgação que nós temos à nossa disposição. Gostou? Deixa o joinha. Não gostou? Faça a sua crítica. Divulgue para seus amigos, para a família, para todas as pessoas que vocês acreditam que vão ser mais felizes com esse programa. Tá bom? Forte abraço. Almeida, hoje nós vamos começar a partir da questão 590, lembrando que nós estamos no capítulo 11, falando dos três reinos, especificamente dos minerais e das plantas. E na questão 590, Kardec fez a seguinte pergunta: não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Olha que interessante. Sim. Mais uma vez, lembra aquilo que nós falamos na semana passada, bastante, né? Das plantas que elas procuram se ajudar mutuamente ou procuram também competir, né? Se defender. É o que o Kardec está querendo saber, está perguntando, né? Sim. Existe isso, Almeida? Com certeza. Sério? Você diz assim com tanta certeza? Mas sem medo de ser feliz. Como diz o outro, eu tenho a alegria de ter tido bons instrutores da doutrina, né? E terem me indicado boas leituras, né? E você, quando vai lá e mais uma vez eu repito a pessoa que está assistindo, a ver o livro Evolução em Dois Mundos, a ver material sobre rede micelial, sobre várias coisas que estão aí na internet, coisas de qualidade, você vai descobrir que a planta, o que ela quer é viver, o que ela quer é reproduzir, né? Ela quer ter a oportunidade de recolher material para ela crescer com saúde, para ela acumular material para produzir os seus frutos, juntamente com seus frutos ter as suas sementes, para que ela possa transmitir tudo aquilo que ela é, tudo aquilo que ela aprendeu para um ser que virá, né? E se você parar para olhar tudo que eu estou falando, é muito semelhante ao que nós seres humanos fazemos, em outra escala, em outra... a palavra é essa, em outra escala. Mas ela tem esse instinto de viver, ela quer sobreviver, ela quer transmitir a vida para a frente, né? E isso é válido não apenas para as plantas, não apenas para os animais, não apenas para nós, mas até as amebas. Se você parar para olhar o que é uma ameba? Uma ameba é um ser microscópico que acumula material, fagocita, né? Absorve material do meio exterior e quando ela está cheia, plena, ela se reproduz, né? Alguns, simplesmente, aquele ser unicelular se multiplica para 2. Alguns já têm algum processo mais complexo de reprodução, mas basicamente, desde a primeira amebinha, que conseguiu reunir matéria orgânica, acumulou amônia, acumulou um monte de nutrientes, e quando ela estava grande, ela começou a se dividir e produzindo 2 novos seres iguais ao que lhe deu origem, né?
É sempre a mesma coisa, é um instinto da vida. É É a um vida instinto. se reproduzindo. É a vida se reproduzindo, né? E respondendo, não há nas plantas como nos animais, como nos seres unicelulares, um instinto de conservação, né? Uhum. Que ela quer viver, ela quer aquilo que é bom para ela e foge daquilo que lhe prejudica, com certeza. Eu não tenho o menor medo. Faz parte da E vida. é só você parar para pensar o instinto que nós temos de fugir da escuridão, Do perigo, né? né? Do perigo. A escuridão é o Do desconhecido. desconhecido, é verdade. Né? Ou seja, a gente quer luz, a gente quer ver as coisas, a gente quer se situar bem, a gente quer ter a certeza de que não está em perigo, né? Os animais são a mesma coisa. Acua um gato para você ver. Aquele gatinho, aquela coisinha mais fofa, mais linda, acua ele num canto. Na hora que você conseguir botar as costas dele num canto, você vai ver o tamanho das garras que ele tem, né? Porque ele vai se proteger. Isso é válido para um gato, para um cachorro, para um ser humano, para uma vaca, para uma planta. A planta, as raízes dela vão se movendo em direção dos lugares onde tem alimento, né? Uhum. Onde o material, onde o terreno é pobre, a planta evita aquele local. Ela vai gastar a energia dela de crescer onde tem alimento, onde tem água, onde tem nutriente. Ou seja, se protegendo da morte, se Sim. protegendo da sua erradicação. Com certeza. Interessante. E se você me permite um exemplozinho Por mais, favor. como é que a vida surgiu, cientificamente falando, no globo terrestre? Dizem que foi provavelmente de onde saía debaixo da água, uma fonte termal que fazia a água ficar mais aquecida, borbulhando em alguns momentos, vindo da origem daquele calor material que era interessante para os seres vivos. Os seres vivos ficam ali, eles não saíram daquilo ali, porque ali estavam as coisas boas, né? Eles sabiam que longe daquilo é a morte. Interessante. Vamos à resposta. Eu vou repetir a pergunta. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir daquilo que lhes pode prejudicar? Resposta. Há, se sequer, uma espécie de instinto. Gostei do espécie de instinto, que a palavra instinto dá a impressão de que os seres vivos todos pensam. Não. Pois é. É um instinto. Então, como você falou semana passada, a gente tem Isso. que ter muito cuidado quando usa a palavra inteligência e também como instinto. Sim. Né? E aqui o Espírito de Verdade foi bem específico quando ele disse: há uma espécie de instinto dependendo da extensão que se dá a esse termo. Sim. Ele poderia também ter usado aqui a palavra inteligência, né? Pode. Uma espécie de inteligência, uma inteligência rudimentar. Estrito senso é inteligência. É uma inteligência, né? Que ela se repete, que ela se mantém de forma instintiva. Só para que quem está nos assistindo compreenda com mais tranquilidade. A planta sair debaixo da terra, botou a sementinha lá debaixo da terra, ela sair da terra é inteligência. É, sim. Ela crescer na vertical em direção à luz do sol é inteligência. A gente tem que ter essa percepção. Chegar o momento de soltar a flor, Sim. né? De soltar o fruto, tudo isso é uma inteligência que se repete. Sim. Não é inteligência de quem foi Sócrates, quem foi Platão. Não é isso. Não é exatamente, Almeida. Exatamente. É uma espécie. Continuando. Vou começar. Há, se sequer, uma espécie de instinto dependendo da extensão que se dá a esse termo, mas é puramente mecânico, é repetitivo. Quando nas operações de química observais dois corpos se reunirem, é que se ajustam reciprocamente. Quer dizer, há afinidade entre eles. No entanto, não chamais a isso de instinto. Quando um átomo de hidrogênio se une a dois átomos de oxigênio formando a água, é porque existe uma afinidade entre esses átomos, né? E não quer dizer que eles estão pensando, que eles têm instinto, que eles têm inteligência. Não.
É simplesmente afinidade. Exatamente. Agora, só para não ficar uma dúvida, reforça para mim, você que é mais afeito a isso. É 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Desculpa, falei besteira. Não, Desculpa, então tá bom. obrigado. É H2O, gente. Você falou água Não, oxigenada. Eu falei HO2. Não, a água oxigenada é H2O2 ainda por Aí cima. H2O2, é verdade. H2O2. Desculpa, São dois gente. e dois. Perdão. Que Obrigado, isso? Honório. Percebi que você havia trocado. E eu falei porque eu tenho dúvida mesmo. Que eu Não. É 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Não, então eu acertei também. Não perdi essa aula. Jesus. Almeida, vamos para a questão 591. Vamos lá. Nos mundos superiores, as plantas são como os outros seres de uma espécie mais perfeita? E aí, Almeida, nos mundos superiores, as plantas também são superiores? Elas também são de uma outra natureza mais aperfeiçoada? Olha, o meu instinto diz que sim. Que eu não conheço os mundos superiores, mas meu instinto diz que sim. Meu instinto diz que, como tem seres superiores lá, a vibração, né, o nível vibracional desse planeta é superior. Então, tudo que tiver de vida ali vai refletir essa maior harmonia, essa maior afinidade, esse equilíbrio mais efetivo entre todas as forças da natureza. É como eu compreendo essa pergunta. Eu estou tentando lembrar aqui de um livro, Almeida. Eu vou arriscar, não tenho certeza se é esse livro. Se não me engano, é no livro Cartas de uma Morta, Eu não li. do Do Psicografia do Chico, e da mãe do Chico. né? Maria E o Dolores. espírito comunicante seria a mãe dele, Uhum. né? E ela descreve Vidas em planetas superiores. vidas sim. em planetas superiores, se não me engano, em Júpiter, não lembro também. Eu não lembro porque eu não li. Mas quando eu li aqui a pergunta, eu lembrei de um detalhe que lá nesse livro, se for nesse livro, ela diz que, ao contrário daqui, da Terra, em que quando nós vemos uma rosa, uma roseira, uma flor, nós nos aproximamos para sentir O cheiro. o cheiro, né? Há mundos onde são elas que vêm até nós oferecer o seu cheiro, o Seu perfume. seu perfume, etc, etc. E ela descreve a beleza, uma coisa que eu estou lembrando aqui agora, que enquanto aqui na Terra os nossos vegetais eles são de cor esverdeada, né? Normalmente são verdes nos seus mais diversos tons, É, a clorofila. pela clorofila, há mundos em que os vegetais eles são azuis, né? Vamos dizer assim, a clorofila lá é azul, né? Não é bem isso, né? Cianofídicos. Coisas desse tipo. Apenas para comentar, busquem na bibliografia espírita e vocês vão ter obras que vão tratar, repetindo aqui, Evolução em Dois Mundos e outras obras complementares que podem trazer mais informações sobre isso. Só para a gente ter uma ideia de que realmente lá nos mundos superiores tudo é superior, tudo é diferente, tudo é mais aperfeiçoado. E é o que a resposta vai dizer, tá vendo? Ó? Tudo é mais perfeito, é a resposta. Mas as plantas são sempre plantas. Como os animais são sempre animais. E os homens, sempre homens. Né? Mas, repetindo, tudo de uma forma, de uma maneira mais bela, mais aperfeiçoada. Com certeza. Cabe mais uma pergunta? Cabe sim, né, Almeida? Sim, vamos sair para outro tema. Agora nós vamos sair do tema os minerais e as plantas e vamos entrar no tema os animais e o homem. Questão 592. Se compararmos o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? E aí, Almeida? O Kardec falou uma coisa que é interessante, né? Tem animais que, às vezes, têm determinados comportamentos que parecem ter uma inteligência ali bem desenvolta, né? E ao passo que a gente vê em alguns seres humanos, às vezes... É uma perfeita besta.
há seres humanos que às vezes fazem coisas que, misericórdia, não, né? A gente fica Fica assustado. assustado. E Olha, aí, existe essa linha demarcatória, Almeida, entre essas duas realidades? olha, eu não quero dar spoiler, né? Porque eu acho que ainda não é o momento. Mas, a exemplo do que foi a pergunta anterior, planta é planta, animal é animal, homem é homem. Homem é homem. O fato de eu ter um ser humano que em um determinado momento haja de uma forma, como não dizer, irracional, ao lado de um animal que demonstra, eu vou dar um exemplo, tá? Na casa da minha sogra tem uma cadela, ninguém ensinou isso para ela. Não sei como a cadela percebeu que o movimento do caminhão do lixo implicava em uma reação da minha sogra. Que é, como acontece em milhões de casas no Brasil, vem o caminhão do lixo, você corre para botar o lixo no local adequado, né, dentro do saco, tudo direitinho para o lixeiro carregar. A cadela percebeu isso. E quando ela percebe, e o cachorro tem melhor audição que a nossa, quando essa cadela percebe que o caminhão de lixo vem e a minha sogra não está mexendo no lixo, ela vai na porta da cozinha, ela bate, ela começa a ganir e começa a gemer, ela vai onde tiver minha sogra e começa para avisar que está vindo o caminhão do lixo. E não foi ensinado. Que interessante, né? Que é um exemplo que não é um exemplo muito comum. E é realmente uma cadela inteligentíssima, e ela nasceu, desde que eu conheço ela, que era novinha, realmente era uma cadelinha diferenciada. Diferenciada aquela cadela, meu Deus do céu. A Sofia, nome de Sofia? gente sábia, né? Nome de sabedoria. Enfim, a gente não pode colocar a carroça à frente dos bois, né? O fato dela, sempre que vem um caminhão, ela sabe que está na hora de botar o lixo para fora? Não sei se ela sabe. O que eu sei é o seguinte, com o som do caminhão do lixo, ela reage chamando a minha sogra. Que tipo de associação ela faz? Não sei, eu não sou capaz. O que acontece naquela cabecinha, né? Eu não sei, né? O fato é que é um fato observável diariamente lá no Rio Grande do Sul, na casa da minha sogra. Está lá acontecendo todo dia isso. Diariamente não, porque nem todo dia passa o caminhão do lixo, né? Mas sempre que passa o caminhão do lixo, ela reage da mesma forma. Tudo isso para dizer o seguinte, eu não vou dizer que ela é mais inteligente que qualquer ser humano. Não, não é. Não é. Se eu disser bom dia para ela, ela não vai responder bom dia, né? Se eu cumprimentá-la, ela não vai responder com um cumprimento, né? Ela não é um ser humano. Vai só balançar o rabinho. Como diz o outro, vai balançar o rabinho, independente de eu estar me dirigindo a ela, eu vou chegar, ela vai balançar o rabinho porque já me conhece, né? A gente tem que ter essas coisas, né? Tudo isso para dizer o seguinte, se comparar homens e animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil, mas não é, né? Ela é bem delimitada. O ser humano tem pensamento contínuo. Se a cadela tivesse pensamento contínuo, eu ensinaria, agora me avisa quando vem o correio. Agora me avisa quando é sei lá, o leiteiro, o padeiro, ou quando chega aquela visita chata, me avisa para eu não abrir a porta. Se ela fosse capaz de ter um pensamento contínuo, ela não tem. Ela desenvolveu para o caminhão do lixo. Sabe-se lá por quê. Né? A gente não pode ter essas coisas. E livre-arbítrio. Ela desenvolveu. Ela, quando, digamos, se fosse possível, né? Minha sogra brigou com a cadela. Hoje eu não vou avisar para ela que veio o caminhão do lixo. Isso não existe. Né? Ela não tem livre-arbítrio. Ela desenvolveu esse reflexo, essa ação induzida pela presença do caminhão, ela não vai interromper.
Porque agora ela desenvolveu aquilo ali. É. Então, não, eu não concordo. Existe uma linha bem definida do que é ser humano e do que não é ser humano ainda. Existe uma linha bem definida. Homem é homem, ser humano é ser humano, animal é animal. É isso mesmo. E você falando da cadelinha da tua sogra, cara, tinha um cachorrinho também lá na Paraíba, né? Quando o meu irmão morreu, Ixi, Maria. esse cachorrinho acompanhou Até o enterro. o enterro. Durante o velório, ele ficou lá, deitadinho na sala, acompanhando. No outro dia, acompanhou. E o interessante é que depois, a partir do dia seguinte ao sepultamento, Almeida, ele saía de casa, ele comia de manhã e desaparecia o cachorrinho. Depois ele veio saber. Ia para o cemitério? Ele ia para o cemitério, deitava lá onde ele foi sepultado, não era em qualquer uma, na sepultura onde ele estava, ficava lá umas 2, 3 horas, deitado em cima, depois ia para casa Você sabe que e isso repetiu isso dias a fio, Você sabe que isso é um comportamento repetido entre cães? entre cães. Existem vários casos registrados. Eu conheço, por exemplo, um caso igual a esse na Rússia e tem um caso igual a esse na Alemanha. Tem até um filme. Tem. Desse caso da Alemanha, É fizeram uma da Alemanha. estátua. Fizeram uma Exatamente. estátua em cima do túmulo lá do dono. Isso, se eu não me engano, o ator é o Richard Gere, que é o ator principal Não sei. desse filme, que não lembro É o nome, mas é essa história. O da Rússia é interessante porque o cachorro estava dentro do carro, o casal sofreu um acidente, o casal faleceu e o cachorro sobreviveu. O cachorro foi levado, enterrou tudo, o cachorro foi levado para casa, o cachorro ia para o local do acidente. Que é isso? Ia para o local do acidente. Como ele não estava no enterro porque ele estava machucado, Uhum. ele ia procurá-los no local do acidente. A última vez que eu estava com eles foi aqui. Eu vim aqui procurar. Cadê Eu vim aqui eles? procurar. Cadê Né, eles? e morreu também do mesmo jeito, triste lá procurando os donos. Os cães têm Negação. essa peculiaridade, digamos assim, Sim. né? Mas deixemos bem claro, cachorro é cachorro e gente é gente. Gato é gato, É, cada um na sua. cada um na sua. O que não quer dizer que não exista transição. Sim. Os gatos e cães de hoje serão seres humanos em algum momento. Resposta, Almeida. Sobre esse ponto, vossos filósofos não estão quase nada de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo ou que pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais e menos dotado que muitos deles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para sua necessidade e sua observação. Ou seja, para os animais, aquilo que muitas vezes nós temos que desenvolver, que criar, os animais já recebem pronto, que é o instinto. É verdade que seu corpo se destrói como o dos animais, mas seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Só o espírito humano, do ser humano. Pobres homens, que vos rebaixais abaixo da brutalidade. Não sabeis vos distinguir? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Se a gente for pegar aquele livro do Miramês, o Filosofia Espírita, provavelmente... Aí fica aqui uma sugestão. Ah, sim, para quem quer estudar o Livro dos Espíritos com profundidade, sim. O Miramês Espírito, pela mediunidade de João Nunes Maia, tem uma obra magnífica intitulada Filosofia Espírita. Nessa obra Filosofia Espírita, o Miramês comenta... Que atualmente é comercializada em 10 volumes. Isso. Inicialmente, não, na verdade... Era 20, era 20. São 20 volumes, né? São 20 volumes. Antes eles eram vendidos em 20 livros. Hoje, cada livro contém 2 volumes. Então, a obra completa são 10 livros,
e onde o Miramês comenta, e normalmente ele leva 2 páginas, cada questão. Às vezes 2 páginas e meia, mas não de 2 páginas. E é brilhante. Se você quer aprofundar e ir um pouco além do que nós estamos comentando aqui, pega esse livro, pega essa coleção do Miramês. Não é obrigado a comprar a coleção completa de uma vez só, você pode comprar um livro de cada vez. E certamente o Miramês vai destrinchar isso aqui de maneira brilhante. Almeida, seu comentário foi feito, acabei de ler a resposta. Nós temos um restinho de tempo, mas não vai dar tempo de a gente comentar a questão seguinte, a 593, que ela tem um comentário do Kardec bem extenso. Vamos deixar para a próxima semana. Isso. O que você me diz? Eu vou mandar um grande abraço aí para a turma, aquela turma de sempre que está aqui. Dona Ivani, senhora que está aí na Paraíba, sempre nos acompanhando. Um grande abraço. Dona Ivani é em Petrolina, em Pernambuco. Perdão, aqui esse paraibano aqui me dá, como diz o outro, dá um erro. Você me confundiu, você confundiu ela comigo. Eu que sou da Paraíba. Isso. Tá, Dona Ivani, senhora aí em Petrolina, está sempre com a gente, um grande abraço. A Lena está sempre deixando o comentário dela lá no YouTube. Isso. Todos vocês, queridos todos, né? Um grande abraço aí para vocês. Continuem acompanhando, continuem fazendo suas críticas, continuem fazendo suas observações. Temos uma ouvinte que começou a nos acompanhar recentemente. É uma amiga do meu filho, mais novo, do Guilherme, a Isabela Souto. É uma jovem brilhante, que está se interessando pela doutrina espírita, e essa semana ela me disse que está acompanhando os nossos programas, e ela está de ponta a ponta, ela está vendo... Começou lá no 1. Agora, os que estão indo ao ar agora, e começou também do 01, e está acompanhando. Isabela, um grande abraço para você, Dona Ivani, todos os demais que nos ouvem, que nos acompanham, que deixam lá seus comentários, agradecemos a participação e os comentários de vocês. Podemos ir, Almeida? Vamos embora. Até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. Forte abraço, gente.